Olá, saúdo a todos que estão nos assistindo, agradeço pela vossa presença, agradeço a todos aqueles que estão acompanhando esse processo da retomada do projeto e quero, de uma forma muito carinhosa, agradecer a cada um dos senhores e das senhoras que estão conectados conosco. Dando um início a esse episódio de número 2, ao qual avançaremos ainda falando sobre a iniciação. Desta vez vamos de uma forma muito prática, o mais resumido possível, para que dê também essas aberturas àqueles que estão acostumados com o nosso trabalho, compreendem que habitualmente fazemos referências a todo esse conteúdo, referências externas, algumas referências que podem, na opinião de alguns, serem equivocadas, mas lembrando que quando falamos de iniciação, nós falamos das diversas escolas iniciáticas existentes, não apenas no Ocidente, mas também no Oriente. Temos hoje muita confusão no quesito da iniciação. Uma das maiores confusões é confundir os termos esoterismo, misticismo e ocultismo. Nós buscaremos na nossa possibilidade aquilo que está ao nosso alcance, lembrando sempre que não podemos violar determinados votos de sigilo. Vamos explicando estes processos, essas diferenças dentro da caminhada. A principal diferença que é necessária, que fique sempre muito clara, é a grande diferença que existe entre iniciação e religião. Ambas nos conduzem ao caminho da reintegração, cada uma ao seu modo. A religião de uma forma mais devocional e a iniciação de uma forma de autoaperfeiçoamento. Ambas, religião e iniciação, com seus exoterismos e esoterismos, vão nos levar a uma caminhada muito séria e coerente dentro deste processo de religação com o divino. Não é um processo fácil, não é um processo que serei eu a lhes explicar de forma definitiva, pois é certo que é um dos assuntos mais complexos que existem abordados tanto pelos filósofos, teólogos, ocultistas e esoteristas. Ou seja, há a necessidade sempre de diferenciarmos aquilo que é religião daquilo que é iniciação. A religião cabe o processo de criar um ambiente devocional que mova a fé do cidadão ao objetivo da religação, ou seja, da reintegração. A iniciação compete o papel de criar na vida da pessoa, do indivíduo, do homem e da mulher, de desejo, de vontade, todos os processos adequados para a sua caminhada certeira dentro da tradição esotérica do Ocidente. O objetivo maior, assim como o da religião, é o da iniciação, que é o do processo da religação, da reintegração. Ambos ao seu modo, a religião com seus processos exotéricos, a iniciação com seus processos esotéricos. Depois dessa palhinha, que são assuntos que nós sempre retornaremos, principalmente explicando o que são os processos místicos, o que é o misticismo dentro da escola ocidental. Tá? Não vamos, equivocado da nossa parte, atribuir a uma ordem, atribuir a um grupo práticas místicas. Misticismo, meus caros senhores e senhoras, é um processo pessoal.
cada um desenvolve ao seu modo. No episódio anterior, comentamos sobre os processos das visões de um grande místico do cristianismo, chamado São Bernardo de Claraval, ao qual teve o seu dia celebrado agora no último domingo, 20 de agosto. São Bernardo teve processos de iluminação de grande profundidade mística e que conduziu a um processo ímpar dentro da história do Ocidente, para o próprio esoterismo do Ocidente, que foi a criação da Ordem do Templo, dos pobres cavaleiros de Cristo, dos cavaleiros do Templo de Salomão, ou seja, dos cavaleiros templários. Voltaremos a abordar essa temática hoje, relacionando então a iniciação em terra brasileira, ou seja, terra brasilis. Avancemos. Volto a lembrá-los, este assunto, tratar sobre esoterismo, ocultismo, misticismo, será muito corriqueiro na nossa caminhada, pois é algo de grande necessidade para todos que isso fique muito bem definido, para evitar equívocos da nossa parte. Mas algo é necessário ser pontuado. O misticismo é um processo que ele pode acontecer tanto dentro do exoterismo, ou seja, da religião, tanto dentro do esoterismo, ou seja, da iniciação. Tá? Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma prece de abertura, pedindo ao grande Deus, a Yeshua, o Cristo cósmico, ou seja, o iniciado perfeito. Suplico também as luzes de Ruach HaKadosh, ou seja, do Espírito Santo, que nos conduza dentro das veredas da justiça, em todas as palavras que sejam ditas neste nosso episódio de hoje, nesta transmissão. Também suplico humildemente que o arcanjo Micael esteja presente entre nós pelas luzes de Elohim Tsabaoth, da ordem dos Beni Elohim, e pelas grandes luzes crísticas da Sefira Hod, que abençoe esse espaço aonde estaremos com a presença do nosso muito caro Anauel. Que assim seja. Vamos então ao episódio de número 2 da História da Luz, deste projeto ao qual desenvolvo há um certo tempo. Vamos lá. Iniciação no Brasil. O primeiro momento deste nosso diálogo, ou desta exposição, será expondo, assim como no episódio anterior, a iniciação no passado. Tá? Traremos alguns dados bem interessantes a respeito das primeiras notícias que tivemos até o momento em que esses documentos, elogiando meu material, né, chamando-os de documentos, mas seja até o momento em que estes papéis foram compilados, escritos. Tá? Datar a origem da luz, da iniciação, do processo iniciático em nossas terras é mais difícil do que procurar uma agulha no palheiro. E por que que eu lhes digo isso? Porque ao menos saberíamos que, ao procurar uma agulha no palheiro, teria uma agulha. O Brasil, um país de proporções continentais, e pensando nestas proporções que esta terra brasilis tem, nós podemos inserir dentro deste território uma Europa inteira, e ainda sobraria espaço para alguns outros países da Eurásia, da própria Ásia. Ou seja, nós temos grandes proporções territoriais, meus caros. Não é brincadeira. Quando nós falamos em Brasil, nós falamos em um continente. Nós não falamos em um país do tamanho de um país europeu do tamanho de um estado nosso aqui do Brasil. Eu sempre, nas minhas aulas, aqueles que foram meus alunos nos diversos colégios que eu lecionei ou que eu fiz meus estágios, sabem que eu busco sempre ter
a presença de um mapa mundi ou de um globo por perto, para nos localizarmos em questão de proporções do nosso mundo. Tá? Avançando então. Nos é sabido que 4 troncos linguísticos originários existiam em nosso território, divididos em mais de... Estou jogando baixo, tá? Jogando baixo, mas aqui alguma coisa dentro daquilo que eu estudei. Esses 4 troncos linguísticos divididos em mais de 30 idiomas. Línguas originárias, ou seja, línguas dos povos indígenas brasileiros. Isso até 1500. Tá? Alguns autores falam talvez de mais de 300 línguas, contando dialetos, e isso ainda passaria dessas 300 línguas. Tá? Vejam, é um país de proporções continentais. Falar de povos originários aqui dentro é falar de populações que abrangeriam diversos países. Tá? Mas não é essa a nossa temática, pelo menos por enquanto. Aqui já vamos para cosmovisões dos povos originários brasileiros, latino-americanos, e isso é um assunto bem interessante de ser abordado, mas lembrando sempre com imparcialidade. O grande problema que temos hoje sobre o diálogo a respeito dos povos indígenas é a parcialidade política. E aqui nós falamos também numa certa contaminação que há nesse diálogo pseudo-decolonial, onde é sempre um tiro no pé falar sobre decolonialismo, que acaba sempre sendo uma abertura para falar daquele povinho lá que usa o anel de Tucum, né? Da teologia da libertação, que, na minha opinião, é um processo de metástase que está acontecendo dentro da pobre da Igreja Católica. Pobre em termos. Né? Eu não sou católico há muito tempo, mas busco ser franco neste ponto. Avancemos antes que venha o primeiro processo para o programa. Né? Então, teoricamente, teríamos pelo menos 30 processos iniciáticos diferentes nos povos originários e nosso continente brasileiro. Lembrando aquela relação que foi feita lá no episódio 1, se você por acaso ainda não assistiu, pega lá o episódio do dia 16 de agosto de 2023, onde nós tratamos um pouco sobre a iniciação surgida nos povos primitivos. Falamos daqueles processos aqui. Nós temos, então, pelo menos 30 processos diferenciados. E aqui eu estou jogando muito por baixo, tá? Muito por baixo mesmo. Além dos povos originários, com seus ritos de passagem, que possuem muita semelhança com o que foi abordado no episódio anterior, sobre o homem primitivo, algumas tradições iniciáticas nos apresentam visões míticas, de mitos, tá? Não místicas, de místicos. Estamos falando aqui de visões míticas ou de mitemas, processos mitológicos. Perfeito? Essas visões míticas muito interessantes sobre um Brasil do passado. Tá? Uma delas, que nos brinda com um histórico surpreendente, é a de que o território brasileiro, mais exatamente no ano de 850 a.C., na região litorânea do Rio de Janeiro, os fenícios teriam aqui, então, chego e desembarcado por uma rota já conhecida por eles desde 1200 a.C. Notícias de que a Pedra da Gávea seria uma esfinge e que dentro dela existe uma estrutura particularmente complexa é parte de um mito contado, um mito primal contado pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Esta sociedade, que possui sua data de fundação espiritual manifestada na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, às 15 horas do dia 28 de setembro de 1921, com também a sua data de fundação material, ou seja, 28 de setembro de 1921, uma fundação espiritual.
e a sua fundação material em 10 de agosto de 1924 em Niterói, Rio de Janeiro, com o nome de Sociedade Espiritualista Dharana. Inicialmente, este foi o nome da Sociedade Brasileira de Eubiose. Foi fundada por Henrique José de Souza, também chamado ou conhecido por Professor Henrique José de Souza. A eubiose hoje está difundida por todo o mundo, é uma escola autêntica brasileira. Outra escola autêntica brasileira, falando um pouquinho da eubiose, antes de ir para essa segunda, nós temos aqui algumas ligações da eubiose com diversos ramos do esoterismo ocidental. Tá? Alguns membros dela foram grandes participantes da sociedade teosófica. Tá? Mas não vou me aprofundar mais, pois não tenho ligações diretas com a eubiose. Até gostaria de agradecer aqui a minha querida irmã Daniele, do Rio de Janeiro, membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, que me auxiliou com estas datas. Tá? Dani, minha querida irmã, aquele abraço. Outra escola autêntica brasileira é também considerada como a primeira religião surgida no Brasil, é a Umbanda. A Umbanda, fundada em 15 de novembro de 1908, também em Niterói, em uma reunião de mesa kardecista pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, então na época com 17 anos de idade, ele funda a Umbanda por intermédio do seu caboclo, chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, que seria o seu guia por pouco tempo. Depois, o seu guia, que Caboclo das Sete Encruzilhadas, então dá abertura a esses trabalhos e o auxilia para a sequência desses trabalhos. E depois, o seu guia é um preto velho conhecido por Pai Antônio. Assim, às 20 horas do dia seguinte, 16 de novembro de 1908, na cidade de São Gonçalo, interior do Rio de Janeiro, na mesa de jantar da família de Zélio Fernandino de Moraes, abrem-se os trabalhos da tenda Nossa Senhora da Piedade. E assim se desbrava o espaço que daria abertura às vozes dos caboclos, dos pretos velhos, das crianças, dos indígenas, que naqueles tempos não tinham nenhum espaço para terem a sua manifestação. Tá. Aqui vem um histórico um tanto interessante sobre um conflito que havia naquela época com o kardecismo, com estas manifestações, mas que hoje o povo mudou, as pessoas mudaram, entendemos que isso é um retrato cultural de uma época. Não nos cabe aqui fazer juízo de valor desta situação ligada a um momento específico do tempo. O que nos cabe é perceber a beleza, a grandiosidade desta obra que se origina por meio de Zélio Fernandino de Moraes, que manteve até o fim da sua vida os trabalhos da sua Umbanda muito mais próximos do kardecismo do que da matriz africana. O hibridismo com a matriz africana foi algo que Zélio Fernandino de Moraes encorajou desde o início, mesmo ele tendo nos seus trabalhos específicos uma Umbanda de mesa, uma Umbanda muito mais kardecista do que cerimonial. Tá? A Umbanda tem diversas escolas a ela ligada. Uma dentre elas segue um caminho bem interessante ligado à iniciação tradicional das escolas de mistério da antiguidade e que originou uma ordem conhecida chamada de Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino.
Dentro dela há o mito de que o Brasil é a terra mais antiga do planeta, tendo sido habitada antes mesmo que continentes perdidos de Lemúria e da Atlântida. Essa tradição nos diz que o antigo nome da nossa terra, do nosso solo, é Brasil. E o coração espiritual do mundo era aqui, terra do Cruzeiro Divino. No sentido profano do termo, como diz a própria ordem iniciática do Cruzeiro Divino, Bara significa terra, guardiã, alma sagrada ou iluminada, e Zil significa luz, significa cruz, Cruzeiro Divino, divindade. Para eles, Umbanda significa manifestação do Espírito para a caridade, vinda do termo mântrico Aumbandam, que significa os processos de conscientização e de aplicação das leis divinas. Interessante pontuarmos sobre os relatos, as relações vindas da tradição eubiota, ou seja, da eubiose, sobre os navegadores fenícios conhecerem a rota até nós, que é também relatada pela ordem iniciática do Cruzeiro Divino, por essa tradição umbandista. Tá? É interessante que sempre teremos um espaço para falarmos sobre o belíssimo trabalho feito no Brasil por pessoas como André de Pierre, como o Instituto D'Áquila, como diversos outros, a Érica Telles, pessoas desinteressadas eu digo em reconhecimento material, mas pessoas que doam a sua vida, levantam grandes recursos financeiros, muitas vezes vindo de suas próprias mãos, do seu próprio trabalho, com doação de alguns poucos que acreditam em seus trabalhos, que produzem um material muito específico, muito interessante, muito profundo, muito sério, sobre revisionismo histórico. Se vocês não ouviram falar sobre esse tema, vocês ou ainda ouvirão falar sobre ele. É certo que de alguns já ouviram falar no termo Ratanabá. Ratanabá bate muito bem com esse relato vindo da ordem iniciática do Cruzeiro Divino, sobre essa terra amazônica que foi habitada por um imenso número de pessoas. Isso bate muito também com atuais explorações feitas na América Central, na Guatemala, onde desconfiava-se que haviam cidades habitadas por 1 milhão de pessoas e hoje já se fala sobre cidades habitadas por 30 milhões de pessoas, sabe, com ruínas encontradas. Então, nos cabe acreditar também nessa nova história, nessa nova arqueologia que está sendo apresentada para nós por autores sérios, desinteressados em reconhecimentos materiais externos, mas sim em produção de material que nós podemos confiar. André de Pierre, editor da revista Esfinge, Enigmas, perdão, estou confundindo as revistas. Autor da revista Enigmas, ele tem um tratado muito bonito, um trabalho muito bonito, junto com alguns outros pesquisadores, a respeito da passagem dos sumérios pelo Brasil. Muito ligado a pesquisas feitas sobre o caminho do Piabiru. Alguns também acredito que já ouviram falar sobre isso. Sumérios vieram para cá em busca de estanho para a produção de bronze. Tá? Então são temas que estão aí, alguns que acredito que já tenham pesquisado sobre isso, mas, meus caros, deem atenção ao trabalho dos nossos revisionistas históricos. Estas pessoas não smithsonianas, tá? Esse termo, gravem bem, não smithsonianas, têm um trabalho abnegado, um trabalho muito bonito em prol do encontro da verdadeira luz vinda para a humanidade. Nós encerramos então um primeiro momento
que é esse sobre a iniciação na antiguidade, como foi feito no episódio passado, e vamos para um segundo momento. A iniciação sai dos antigos e chega até os modernos. Tá? Pensando que com o fim da Ordem do Templo e a migração silenciosa e discreta dos cavaleiros da Ordem do Templo para o Oriente Médio ou para os canteiros de obras das catedrais e dos castelos da Europa, fica uma lacuna sobre aqueles cavaleiros que eram e que foram recebidos pelos países que não obedeceram às ordens de prisão relativas a eles, originadas do Papa e do Rei. Um desses países foi Portugal. Portugal, após muitos pedidos de Dom Dinis ao Papa João XXII, ele institui, o Papa João XXII autoriza a instituição da Ordem de Cavalaria de Cristo, ou da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, em 14 de março de 1319, em quase exatos 5 anos após a imolação, a queima de Jacques de Molay, que teria sido queimado vivo em 19 de março de 1314. Então, em 14 de março de 1319, o Papa autoriza a fundação da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Também conhecida como a Ordem de Cristo, ela assume os bens e as regalias, todo o patrimônio que foi dos templários portugueses. Em 8 de março de 1500, Dom Manuel I entrega a bandeira da Ordem de Cristo para Pedro Álvares Cabral, que a issa na nau principal da frota que iria, teoricamente, buscar uma nova rota para as Índias. Lembrando que já era uma rota para as Américas conhecida pelos sumérios, pelos fenícios, alguns falam conhecida também pelos escandinavos. Tá? O restante da história nos é conhecida. Não nos cabe falar sobre a história do descobrimento do Brasil. Nos cabe falar sobre aspectos iniciáticos deste processo. Assim, a Ordem de Cristo, junto ao descobrimento do Brasil, aqui já chegou fazendo morada. Lembrando que a primeira missa celebrada no Brasil foi celebrada pela Ordem de Cristo. Tá? Então, o Brasil é descoberto e nós temos já os templários aqui fazendo morada. Vejam como isso é interessante do ponto de vista iniciático para esta terra brasilis. Falando então sobre essa chegada aqui dos templários, nós precisamos então relacionar aos dois aspectos que surgem quando nós falamos dos templários. Aqueles templários que tornaram-se maçons especulativos, aqueles templários que tornaram-se Rosa-Cruzes. Então, aqueles que fugiram e foram acolhidos pelos canteiros de obras das catedrais e dos castelos, e aqueles que retornaram para o Oriente Médio e tiveram acolhida no meio das fraternidades iniciáticas do Islã. Falando então da franco-maçonaria no Brasil. Como sua fundação oficial dá-se em 1717, podemos supor que já haviam por aqui, em nosso território, alguns irmãos operativos, ou seja, uma terra recém-descoberta precisa de construtores, não é? Precisa de talhadores de pedras, precisa de pessoas versadas em cantaria. A notícia é de que a primeira loja a reunir-se no Brasil, aqui já indo para a maçonaria mesmo, não temos como descobrir se tiveram templários aqui mesmo, é claro, nós temos essa notícia, ela foi tomada pela Ordem de Cristo, o Brasil foi recebido, a primeira missa foi celebrada por eles aqui, mas de questões operativas dos templários aqui, nós não temos como debater sobre isso até o momento, pelo menos
eu não tenho como. Com todo respeito a vocês, pesquiso muito sobre isso, temos informações a respeito da Ordem de Cristo em Portugal, mas da operatividade dela aqui no Brasil, criando comendadorias, prefeituras, nós não temos notícia, pelo menos eu não tenho. Se alguém aí que está me ouvindo tem notícia sobre isso e quiser compartilhar, me chama no privado, ficarei bem feliz. Tá? Mas a primeira loja maçônica que se instala no Brasil, ela estava em alto mar. Ela estava instalada em uma fragata francesa que estaria ancorada nas águas territoriais da Bahia em 1797, que era chamada de Loja Cavaleiros da Luz, que após isso ela foi transferida para a terra firme, para Salvador. Mas, com regularidade de origem, foi a loja Reunião, fundada em 1801 no Rio de Janeiro, ligada à França. Em 1803, Portugal deseja regularizar a maçonaria brasileira, assim conseguindo menos com a loja Comércio e Artes, a famosa loja Comércio e Artes. Quem estuda a história da maçonaria do Brasil vai passar por nome dessa loja. Grandes membros fizeram parte dela. Pessoas notáveis brasileiras, digo. Mas vamos lá. Esta loja a Comércio e Artes, era desejosa de fundar uma potência brasileira. Devido a percalços, a maçonaria deixa de ter direito de se reunir por algum tempo aqui no Brasil e em 1820 e poucos, na década de 1820, a franco-maçonaria brasileira surge. Em 17 de junho de 1822 surge o Grande Oriente Brasílico ou Brasiliano. Após, em 1927, vem a cisão que daria origem às grandes lojas estaduais, que estão até hoje por aí e que fundam também a sua confederação. Em 1960, temos a fundação da terceira potência brasileira, chamada Glória do Ocidente do Brasil, também conhecida por GONAB, e em 1972-73, a fundação dos Grandes Orientes Independentes Estaduais, tá? Por meio também de uma confederação própria. Tudo isso muito bem gerido, todas essas quatro potências muito bem geridas. Assim, como todo movimento ligado aos seres humanos, lamentavelmente eu venho a lhes informar que estes movimentos também sofreram com cismas, dissidências e cisões. Alguns se consideram mais regulares do que outros, ou porque o outro incorre em erros, ou porque um não reconhece o ritual que o outro pratica, atestando que apenas o seu ritual é o correto, né? Ou simplesmente porque não faz parte de tratados que são apenas papéis, esquecendo sempre da velha máxima maçônica de que os irregulares de ontem são os regulares de hoje, né? É só assinar um papelzinho, um tratado, você deixa de ser espúria, você deixa de ser irregular, porque agora tu tá ligado lá a não sei quem. Triste e até engraçado em certo ponto. Mas, por outro ponto, também precisamos entender os quesitos de regularidade que existem dentro da maçonaria. Regularidade de origem, regularidade iniciática, sabe? São inúmeros aspectos, tá? Certos ou errados, neste particular, venho a lembrar também a todos que todo franco-maçom vê todos os homens como iguais e todos os maçons como irmãos. Essa é uma máxima maçônica. Continuando então esse processo de iniciação em Terra Brasilis, vamos falar agora um pouco sobre os Rosacruzes em nosso território. Lembrando que os irmãos do templo também eram chamados de os Rosacruzes do Oriente. Este talvez é um dos nomes mais antigos que os
templários eram conhecidos dentro das fraternidades islâmicas. Eles eram chamados de os Rosacruzes do Oriente. Isso, meus caros, lá entre o ano 1100 e 1300, tá? Antes até mesmo do próprio Christian Rosenkreuz, ou Rosenkreuz, cada um fala como quiser. Ou o cristão Rosa Cruz, né? Falando em belíssimo brasileiro. Avancemos. Rosa Cruzes no nosso território. Em 1927, com o nome de Instituto Teosófico Rosa Cruz, surgido de forma irmanada com o lendário Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, tem então espaço a mais antiga das ordens Rosacruzes a ocupar espaço em nosso chão. Seu nome, logo após, em outubro do mesmo ano, é oficializado como Fraternidade Rosa Cruz do Brasil. Seu fundador foi o professor Júlio Guajará Rodrigues Ferreira. Em 1955, alguns membros deste grupo resolvem trazer a franquia, né, trazer a iniciação da Fraternidade Rosa Cruz Max Rendel para o Brasil. Logo, a FRA, ou Fraternitatis Rosacruciana Antiqua, surge aqui em 1933. E, em 1956, a Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, também conhecida como Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, ou AMORC, faz morada aqui. De todas elas, talvez a AMORC é a mais bem difundida e estruturada das Rosa Cruzes no Brasil. Uma também das mais bem difundidas e estruturadas no mundo. Isso não quer dizer que ela é a única correta, tá? Não são esses detalhes aos quais aqui nós queremos abordar. Eu apenas estou trazendo um apanhado histórico sobre a chegada dessas ordens no Brasil. Acredito que algumas outras também tenham existido por aqui, lembrando sempre que a maçonaria também tem o seu processo rosacruciano interno, mas muito mais ligado a uma cavalaria cristã. A maçonaria não tem uma ordem Rosa Cruz. Tá? O rito de York tem uma ordem Rosa Cruz interna, tá? Chamada Societas Rosacruciana. Mas é outra questão aqui. Falando daquele grau, do 18º grau ou do 12º grau no rito adoniramita, né? O mais primitivo que eu conheço, talvez até exista um mais primitivo, tá? Mas temos a cavalaria Rosa Cruz dentro da maçonaria, mas ela não é uma ordem Rosa Cruz. Ordem Rosa Cruz é outro tipo de trabalho, tá? Até nós vamos falar diversas vezes, até quando chegarmos no aprofundamento do trabalho sobre a iniciação, sobre as fraternidades iniciáticas, nós vamos ver a diferença que há nas ordens rosacrucianas. A maçonaria ela é praticamente balizada. Ela tem rituais geridos por landmarks que não podem ser alterados. Algumas alterações vêm com os modernos, mas veja, a maçonaria ela vai se confundir entre todos os ritos maçônicos. Rosa Cruz? Não. Rosa Cruz, nós podemos pegar todas essas ordens Rosa Cruzes aqui, e algumas delas, em alguns casos, nem ritualística tem. Tem reuniões. Tem aulas. Outras têm uma liturgia quase cristã. Lembrando sempre que rosacrucianismo é cristianismo. Tá? Mas, avançando. No Brasil também, temos nos anos 90 a cisão que houve dentro da AMORC, com a saída do imperator, então, Gary Stewart, que funda a sua própria Ordem Rosa Cruz, e a continuidade do trabalho da AMORC. Nos anos 90 se instala aqui então a Confraternidade Rosa Cruz. Confraternidade Rosa Cruz também, assim como a AMORC, tem ordens internas, né? A diferença delas é que a Confraternidade Rosa Cruz ela oferta a filiação da Militia Crucífera Evangélica com o nome de Ordo Militia Crucífera Evangélica, uma ordem de profundo teor templário.
de um conhecimento muito amplo, e também tem uma ordem martinista interna, assim como a MORC tem a tradicional ordem martinista, a Confraternidade Rosa Cruz tem a ordem martinista britânica. Tá? Temos inúmeras outras ordens Rosa Cruzes em nossa nação. Tá? Algumas também são as ditas ordens Rosa Cruzes na internet. Tá? Tomem cuidado. Ordens que não têm templo, ordens que têm processos iniciáticos bem corrompidos, assim como tudo que beira na religião e da iniciação, acontece isso também com as ordens maçônicas, rosacrucianas, templárias, igrejas esotéricas e lá vai. Partimos agora para um tema que nos comove muito, que é sobre o martinismo brasileiro. Tá? Nós temos aqui no Brasil expressões martinistas vindas diretamente de Papos, Chapozô, Sedir, Guaita. Então, nossa terra tem um histórico bem interessante com a sua relação martinista. Tá? Falar desse assunto é falar de uma tradição que está entre nós desde os tempos do início do martinismo, fundamentado como ordem. Tá? Talvez até tivemos passando por aqui martinistas com iniciações de boca ao ouvido, como se diz, vindas de Saint-Martin, mas nós não temos nomes destes silenciosos, destes servidores incógnitos. Bem, em nosso território tivemos inúmeros irmãos que tiveram iniciações e consagrações martinistas e das suas ordens internas, recebidas diretamente de Papos ou Papi, Sedir e etc. Iniciações que perduram até hoje. É complexo falar do martinismo dito brasileiro. Quem conhece martinismo sabe do que eu estou falando, pois este está entre as ordens martinistas mais ortodoxas que nós conhecemos, tendo o seu ramo mais autêntico com grande influência em nossa região sul do Brasil. Quem sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Tem seu portal externo, Umbral, se assim posso me arriscar a dizer, tinha trabalhos muito ligados com um portal externo, ao qual todos conhecemos, ou se não alguns conhecem, que é a Sociedade das Ciências Antigas, a nossa muito cara, muito querida SCA. No Brasil também passaram a OMCC, ou seja, a Ordem Martinista dos Cavaleiros de Cristo, a Ordem Martinista Sinárquica, a Ordem Martinista dos Filósofos Desconhecidos, ou pela sua abreviatura MALP, que continua com as atividades aí com seu foco principal na cidade de Curitiba, com pessoas muito sérias à frente dela hoje em dia. Ordens sérias que são muito restritas a indicações. Tá? Para fazer parte de determinados ramos martinistas, gente, não existe um site na internet dizendo Felícia aqui. Claro, existe. Também ordem muito séria, mas para esses ramos mais ortodoxos do martinismo, gente, peça lá no fundo do seu coração que essa luz apareça no seu caminho, e talvez ela apareça. Conhecer um iniciado autêntico também muitas vezes facilita esses acessos. Mas se você quer ter acesso ao martinismo, é muito prático. Você o tem por meio da tradicional ordem martinista e da afiliação com a AMORC. Tá? E aqui temos na atualidade a mais acessível, também muito bem organizada, uma ordem segura, regrada, que é a tradicional ordem martinista. Podem contestar o quanto quiser, mas é uma ordem muito séria que possibilita um acesso a um conhecimento muito sério. Tá? Disponibilizada apenas para membros ativos da AMORC, ela, assim como sua mãe, assim como a AMORC, oferece a modalidade de estudo no conforto do lar com suas lições de graus. Este conhecimento, meus caros, não substitui a vivência em templo, não importa a ordem que seja, nada substitui a vivência em templo.
a vivência em um ambiente iniciático e ritualístico. É óbvio que profundas experiências místicas, por hábito, acontecem no conforto do nosso oratório, com essa nossa conexão silenciosa, neste espaço ao qual nós malcutizamos com muita vela, muito incenso. Obviamente, né, este processo, como eu digo, do estudo no conforto do lar, não substitui e não se compara ao estudo possibilitado em um templo e com as suas iniciações. A iniciação em oratório é uma coisa, a iniciação em templo é outra coisa. Uma não substitui a outra. Volto a dizer, não importa a ordem que seja, tá? Assim como a tradicional ordem martinista, que tem um processo tradicional, é custodiada pela AMORC, que tem também um processo tradicional, acontece com a Confraternidade Rosacruciana, que custodia a Ordem Martinista Britânica, ou British Martinist Order, BMO, que é a sua abreviatura oficial. A CRC, como eu disse antes, também custodia a Ordo Militia Crucífera Evangélica, ou seja, a OMCE, Ordem de Profundo Caráter Templário, que oferece um refinado material de estudo para seus membros, passando por cabala, por tarô, por algumas passagens de conhecimento sobre o Oriente. Muito interessante o estudo dentro da OMCE. Existem inúmeras outras ditas ordens martinistas da atualidade e que voltamos a chamar de ordens da internet. Para estas é necessário muita cautela. A iniciação martinista não se vende e não se faz alarde. Tá? Quem conhece São Martin entende o que estamos querendo dizer. E terceiro momento, a iniciação na vida normal, o lá fora. Não existe caminho sem caminhada e sem caminhantes. Isso é regra. Deseja trilhar, então te prepara para tal. As vias são inúmeras. Vai depender de onde você deseja aplicar o vosso foco. Essa relação de foco e despertar é o que torna o caminho fascinante. É uma adrenalina imaginar como será o nosso próximo passo dentro da caminhada iniciática. Qual será a próxima prova? E também, qual será a próxima provação lá fora, onde realmente a iniciação é aplicada? Qual será a chave iniciática que eu precisarei utilizar amanhã na minha caminhada como homem profano? Qual será? Chega-se ao final dessa caminhada, desta via? Ninguém sabe. Se sabe que nessa vida nós temos um limite, que é aquilo que nós chamamos que é do nosso justo merecimento. Aquele ponto ao qual nós podemos classificar que as coisas estão justas e perfeitas e aonde reina a paz profunda. Não se sabe qual será o nosso limite. Se sabe que o momento derradeiro é acompanhado do nosso último sopro. O nosso final, sim, este é inevitável. Podemos falar aqui um pouco sobre o processo de espera, o processo de aguardar. Colocar o carro na frente dos bois, por mais clichê que seja essa colocação, não adianta em nada dentro da caminhada iniciática. Não adianta eu, como um recém-iniciado maçom, querer ler livros do 18º grau, por maior que seja a minha curiosidade dentro da caminhada do Rosacruciano ou do Cavaleiro Rosacruz. Meus caros, a palavra sagrada, ela não vai se revelar para você. Não adianta, por mais que você
queira ter acesso a palavras, toques, sinais e alegorias, se você não está entre os teus iguais, perfeitamente unido em uma corrente, com uma união perfeita, não acontece o processo. Não adianta você ter 8.000 livros na tua biblioteca. Não adianta querer lê-los todos também. O que nos cabe é medita, aplica, trabalha, age. Lavre o teu campo de norte ao sul, de leste a oeste, e aguarda a recompensa ao teu trabalho é sempre vinda pelo teu justo merecimento. Já falei para vocês lá no episódio 0, eu não tenho o costume de fazer notas de referência. Todo esse material foi escrito após estudo de diversos livros, são muitos livros mesmo, e que cria toda essa história, tá? Mesmo que pareça, né, parafraseando a Carol Capel, mesmo que pareça, estas fontes aqui não são vozes da minha cabeça, não são águas de Lindóia, tá? Essas fontes aqui, de uma forma básica, eu vou começar a expor para vocês a nossa literatura básica sugerida hoje. Para falarmos sobre essa temática de iniciação, ou seja, esses 2 primeiros programas e tudo que fala sobre essa origem, essa caminhada da luz do Oriente para o Ocidente, eu posso lhe sugerir esta pequena pilha de livros. Hoje vou me deter a talvez o que eu considero o livro que mudou a minha vida. Tá? Este documento é um documento importantíssimo tanto para qualquer tradição do Ocidente, sejamos francos, mas principalmente na tradição dos Rosacruzes, este é um documento que é muito valorizado, que tem aqui a sua edição original. Tá? Este aqui é um dos xodós na minha biblioteca, que não sei se vocês conseguem ler daí, mas é o Umbral do Mistério de Stanislas de Guaita. Esse livro, para aqueles que já o leram, sabem que é uma obra-prima da história da iniciação, que está ali no mesmo nível de obras de Fabre d'Olivet, de Saint-Yves d'Auvedre, de Edouard Chouret. Tá? O Umbral do Mistério, ele surge primeiro nesta edição aqui. Esta edição é um primor de extravagância iniciática. Toda datilografada, uma edição que era grampeada, mal e mal colada, com as bordas sem corte. Para você que é um buscador, você sabe do que eu estou falando. Eu não estou sendo sarcástico. Eu estou falando de uma obra-prima do esoterismo, aqui em Terra Brasilis. Tá? A sua edição mais conhecida, além do PDF disponibilizado com tanto amor pelos nossos queridos da Sociedade das Ciências Antigas, mas é este aqui. Este aqui é um manual para todo aquele que deseja começar a sua caminhada no esoterismo. Esta é uma das principais obras que fundamenta a origem desse nosso projeto, a História da Luz. Temos muito também a agradecer a Fabre d'Olivet, que eu gostaria de apresentar na próxima semana para vocês, mas é um livro que, este aqui, que é o mesmo livro, tá? É o mesmo livro. Ele
é fundamentado na terceira edição publicada por Stanislas de Guaita, que é esta aqui. Esta aqui é a terceira edição do primeiro livro. Por que que eu falo isso? A terceira edição vem com alguns apêndices muito importantes para entender, para conhecer a obra de nosso querido Sar Nebo, ou seja, o Marquês Stanislas de Guaita. Tenho muito carinho pela obra dele. Esta obra aqui é um primor, esta aqui é sim uma extravagância, esta é talvez uma peça de oratório, né? Devia estar num altar, mas ela está ali junto com os meus outros livros do mestre Guaita. Recomendo a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui hoje desta transmissão. Para você que está assistindo ela depois pelo YouTube, eu agradeço também por estar aqui nos auxiliando nesta caminhada. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de grande abdicação. Então, agradeço, meus caros senhores e senhoras. Tenham todos uma ótima noite, um bom repouso e que as luzes de Yeshua, o grande arquiteto do universo, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Um grande abraço. Até logo.